Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, veremos hoje o capítulo 3. Nos dois capítulos anteriores, vimos que no capítulo 1, Jesus é o Verbo, é a palavra. Jesus se manifesta ao mundo sendo o Filho de Deus. Por isso que ele é chamado no capítulo 1 de Filho de Deus. No capítulo 2, vamos ver que Jesus ele é chamado o Filho do Homem. Por quê? Porque a manifestação dele ao mundo veio de forma humana. E aqui no capítulo 3, a gente vai ver que Jesus é chamado do o Mestre Divino. O capítulo 3 é um capítulo muito interessante que a gente já vai vendo o início da missão de Jesus Cristo, a manifestação espiritual de Jesus sobre o plano da salvação. No capítulo 3, a gente vai ver que existe um fariseu chamado Nicodemos, que é um religioso, uma pessoa de muito conhecimento, é um mestre lá em Jerusalém, e que ele fazia parte do Sinédrio. O que é Sinédrio? Sinédrio é o superior tribunal dos judeus. O Sinédrio era responsável, são vários fariseus, sacerdotes, né? São também outras pessoas que trabalham dentro da religião judaica, os anciãos, que tinha presença de fariseus, saduceus e escribas. Você vai ver aqui que Nicodemos, esse mestre fariseu que pertencia a esse grupo seleto, que é um grupo que cuidava da religião lá dos judeus, era esse grupo que cuidava da parte administrativa e também da parte judicial. Inclusive, Jesus foi condenado por esse grupo. Então, aqui, Nicodemos, ele vai à noite na casa onde Jesus está, vai escondido, né? Porque ele é um daqueles que creu que Jesus é o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus tinha vindo dos céus, era o Messias, o prometido, mas ele não quis aparecer perante ao grupo do Sinédrio, aos fariseus, aos religiosos, talvez com vergonha, ou sei lá o que é, mas que ele foi à noite ter com Jesus para saber alguma coisa que Jesus pudesse passar para ele, não para mostrar que ele era o Filho de Deus, mas sabendo disso ele vai pegar algumas informações. E a gente vai ver aqui que Nicodemos ainda não conhece bem o que é pertencer ao reino espiritual de Deus, ou seja, pertencer ao reino de Deus aqui na terra. Então vejamos aqui o que diz nos versículos iniciais. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho?
Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas de Deus. Vejamos aqui que Nicodemos ele vai nesse encontro lá em Jesus à noite e faz essa pergunta, né? E diz para Jesus. Primeiro ele chega afirmando: eu sei que isso que tu fazes, mestre. Primeiro ele chama logo ele de mestre. Mestre, tudo isso que tu tem feito, esses sinais miraculosos, a gente sabe que vem de Deus, né? Mas aqui ele não estava em dúvida de que Jesus era o Messias, mas ele queria saber alguma coisa a mais. E Jesus imediatamente, vendo que Nicodemos era um dos fariseus, era um mestre também que tinha conhecimento, porque para ser mestre, ser chamado de mestre, de rabi, era alguém que tinha conhecimento muito das escrituras. E no caso de Jesus, ele era um mestre diferenciado aqui porque ele estava curando, ele estava vendo muitos milagres. Então já chegou ao conhecimento de Nicodemos de que Jesus poderia ser o Messias. Mas aqui a gente vê que Nicodemos já crê que Jesus é o Messias. E nessa pergunta que ele chega para Jesus, né? Jesus imediatamente fala para Nicodemos que é preciso nascer de novo, né? Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos vai responder para Jesus: mas como que pode isso acontecer? Me explica, porque como é que eu já velho eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aqui acho que Nicodemos quis vir com alguma ironia para cima de Jesus, mas Jesus imediatamente responde numa forma aqui de autoridade. Jesus diz: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja bem, Jesus aqui falou lá para Nicodemos: ei, Nicodemos, não, eu estou falando sério, tem que nascer de novo. Então, Nicodemos era aquele religioso, era aquele fariseu, era aquele mestre junto com o sinédrio, era aquela pessoa que tinha uma responsabilidade de levar a religião, levar o conhecimento das escrituras para os judeus, mas ele não compreendia ainda as escrituras. Por isso que Jesus fala para ele: olha, tu tem que nascer de novo, tu tem que nascer do Espírito e não da carne. Por isso que Jesus diz aqui, ó, o que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito, né? Ele diz, ó, em verdade te digo, o que é nascido da carne é a carne, o que é nascido do Espírito, né? Então o que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus aqui está dizendo para Nicodemos é o seguinte, que
esse novo nascimento que Jesus fala para Nicodemos é o nascimento interno, é o nascimento interior, é o nascimento espiritual, é o poder sobrenatural de Deus que faz com que haja um novo nascimento. Quando nós nascemos de forma natural, homem e mulher. Aqui Jesus está dizendo que esse nascimento, o novo nascimento, é um nascimento espiritual. E só quem pode ver o reino de Deus é quem tiver nascido de novo. Mas a gente vê aqui que Nicodemos ainda não compreende. Porque Jesus diz, o que é carne, certo? Você nasceu, é carne, mas você tem que nascer do Espírito, que você não compreende. Você lê as Escrituras, você é um mestre em Jerusalém. Jesus está dizendo assim para ele, você é um mestre em Jerusalém, e não consegue compreender as manifestações que falam nas Escrituras do nascimento, de ser nascido pelo Espírito. E ele continua a falar, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele fala aqui da questão da água, né? Que ele faz a comparação de que você tem que nascer, né, da água e do Espírito. A água é um símbolo de Jesus Cristo. Jesus é a água. Jesus é chamado na Bíblia a água viva. Ele diz, quem tem sede, vem a mim, que você não terá mais sede. Então, Jesus também é chamado de o Verbo, é a palavra. Ou seja, Jesus é a palavra. Jesus é a própria Escritura. Tudo que a Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, no Novo Testamento é revelação de Deus através de Jesus Cristo, revelação de Deus vindo aqui a esse mundo. E no Antigo Testamento, ali é Deus falando aos profetas quanto ao Messias que viria, né, que se revelou no Novo Testamento. Então, aqui no Novo, quando fala em nascer de novo, nascer da água e do Espírito, o nascer da água é Jesus Cristo. Você tem que estar com Jesus Cristo. E você tem que nascer do Espírito. Deus é Espírito. Então, em Jesus, que é a água, e Deus, que é o Espírito, aqui é onde está o novo nascimento. Você está nascido de novo. É um nascimento espiritual. Não é humano, não é eu que vou ter esse novo nascimento. Ele vem do alto, é de Deus. Certo? Então aqui Jesus está falando para Nicodemos e o Nicodemos ainda não consegue compreender. E ele continua, não te maravilheis de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente observa o vento, a gente sabe que existe o vento, mas a gente não sabe para onde vai, né, de onde vem. Assim é o Espírito. O Espírito ninguém conhece, ninguém vê, certo? Então ele faz essa comparação dizendo o que é o Espírito. Então, mais uma vez ele está dizendo aqui, o novo nascimento é espiritual, ninguém consegue ver, é dom de Deus, é do poder sobrenatural de Deus, é uma obra sobrenatural. E Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Respondeu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho? Aqui Jesus está dizendo para Nicodemos que as coisas, o conhecimento terreno, ou seja, as escrituras que o próprio Jesus conhecia e o próprio Nicodemos conhecia, que ele lia as escrituras, ele era mestre e sabia da revelação dos profetas de que viria o Messias. Ou seja, Jesus está dizendo para Nicodemos, o que a gente vê, ou seja, lendo a palavra, né,
a gente testifica, a gente crê. Tudo que a gente leu nas Escrituras, a gente crê, porque a gente testifica. Assim são as coisas terrenas. Então aqui Jesus está dizendo que as coisas da terra, as coisas que o próprio Nicodemos sabia, que era conhecimento das Escrituras, eles não estavam ainda nem tendo esse conhecimento. Ele testificava das Escrituras, mas mesmo assim queria saber das coisas espirituais, das coisas do céu. Então Jesus disse para ele, olha, se vocês veem as Escrituras, veem a lei dos profetas, e mesmo assim ainda não compreendem, não sabem de que o Messias teria que vir, como é que o Messias viria, vocês não sabem, como é que vocês querem saber das coisas celestiais? Né? Então, ele continua dizendo, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aqui, quando Jesus fala das coisas que o Nicodemos não compreende, das coisas terrenas, se ele não compreende das coisas aqui na terra, como é que ele vai compreender das coisas celestiais? E Jesus continua dizendo, olha, as coisas celestiais acontecem só de quem vem do céu, não é de quem nasce aqui. Então, Jesus está dizendo, olha, quem nasce aqui nessa terra, quem vem de homem e mulher, aqui é uma obra natural. Mas as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do céu, as coisas celestiais, só quem tem conhecimento é quem já esteve lá. Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, ó Nicodemos, eu vim de lá, eu vim do alto, eu vim do céu. Eu estava lá com Deus desde a criação do mundo. Então eu vim para esse mundo para que pudesse mostrar a esse mundo a verdade, a salvação. Então o mundo tem que conhecer a palavra. E essa palavra é manifestada em Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo, olha, eu estava nos céus. As coisas da terra, quem está aqui na terra não tem esse conhecimento, não tem esse conhecimento espiritual, porque as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais, vêm dos céus, de quem está nos céus, que era o caso de Jesus Cristo, que estava com o Pai. E ele continua, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui a gente vai observar que Jesus ele comenta aqui o Antigo Testamento, no livro de Números, onde o profeta Moisés, que escreveu esse livro, acontece um fato lá no povo judeu, povo de Israel, que Deus se manifestava, mas esse povo continuava em desobediência, continuava fazendo as coisas que não agradavam a Deus. E chegou um ponto de que Deus enviou cobras para que pudesse picar ao povo. E eram muitas, e ali aquela manifestação de Deus era para mostrar a salvação no Novo Testamento, para mostrar como seria, no Antigo Testamento, para mostrar no Novo Testamento Jesus, porque Jesus faz essa comparação, porque o que aconteceu lá é que Deus falou para Moisés para que ele pudesse pegar uma serpente de bronze e colocar, hastear, ficasse lá no alto, hasteada, para que todo aquele que fosse picado pela cobra, bastava olhar para aquela serpente de bronze que estava hasteada, que eles não morriam, eles ficavam curados. Ou seja, os pecados eram perdoados ali. Então, Jesus está dizendo aqui, ó, aquilo que aconteceu lá é o que vai acontecer aqui, com o Filho do Homem. Ou seja, a partir de eu sou essa serpente, ou seja, no sentido simbólico aqui, né? Jesus mostra que a salvação vem dele. Ou seja, todos aqueles que perdoarem, que pedirem perdão dos seus pecados, que se arrependerem da vida que levava, que estava na escuridão, estava nas trevas, e for para a luz, confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, essa pessoa vai olhar para Deus, vai olhar para Jesus Cristo, e aqui vai ser salva. E no último dia,
quando acontecer a sua morte, será ressuscitado. Assim como Jesus foi ressuscitado, todos aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados também no último dia. É o que diz a palavra. E ele continua: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse aqui, o João 3,16, é um dos versículos mais importantes sobre a salvação. Ou seja, Deus enviou o seu Filho unigênito, ou seja, Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer por nós. Então, quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crê que ele veio a esse mundo para morrer por nós, terá a vida eterna. É simples. É simples. Aqui a Bíblia é bem clara no 3,16 em relação à missão de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? A salvação só vem por ele. Não vem por obras, não vem por sacrifícios, porque o próprio sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Jesus levou todos os nossos problemas, Jesus levou todas as nossas doenças, Jesus levou todos os nossos pecados quando foi para aquela cruz. E ali ele venceu a morte, ressuscitou e ressuscita todos aqueles que reconhecerem ele como Filho de Deus, confessarem a ele como seu Salvador e buscarem. Buscar-me-ei e acharei. Eu bato a porta. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu cearei com ele. Ou seja, Deus espera que você o procure. Ele não vai querer obrigar você não, mas se você o procurar, ele te transformará. Assim como ele diz para Nicodemos, que tem que nascer de novo. Ou seja, quando você confessa a Deus, confessa Jesus como seu Salvador, entrega a sua vida para ele, o Espírito Santo vai entrar na sua vida e vai haver uma obra sobrenatural. Não é obra sua, é de Deus. A obra é dele. E continua: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui Jesus está dizendo: olha, eu vim a esse mundo não para condenar os pecadores, que todos estão destituídos da graça de Deus, todos. Mas aqueles que confessarem, aqueles que creem em mim, é tudo pela fé. Crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Messias, crê no Senhor Jesus Cristo que morreu pela humanidade, certo? Essa pessoa já não é condenada. Ele não veio para condenar, ele veio para trazer o arrependimento e a salvação. Então, arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor Jesus para que você possa ser nascido de novo. E ele continua: a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas de Deus. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar a humanidade. Por isso que ele diz: venham a mim todos os que estão sobrecarregados, que eu te darei a paz. Essa paz espiritual que vem de Deus. Quando ele fala aqui que quem está nas trevas, ou seja, quem está no pecado, se esconde de Deus. Muitas das pessoas que podem estar no pecado e acham que aquele pecado, que ele é tão indigno de procurar e se achegar a Jesus Cristo, que não vai atrás, porque acha porque se eu for atrás de Jesus com tantos pecados, eu sou uma pessoa ruim, eu faço tanta coisa errada, certo? Eu não vou atrás de Jesus, que ele não vai me aceitar. Ele te aceita. Se você se arrepender de seus pecados e for até Jesus Cristo, falar que é indigno, mas que você quer essa graça, quer ser alcançada, a graça é para todos. Todos têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Cabe àqueles procurarem, aqueles que se entregarem e que se arrependerem da vida que levam, entregar ao Senhor Jesus Cristo, para que as suas obras, a partir de agora, sejam vistas por Deus, porque
vem do Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em todo aquele que confessa o Senhor como o Senhor, seu Salvador. Então, meus irmãos, a gente está vendo aqui que Jesus ele não veio para condenar. E ele diz mais, ele diz que aquelas pessoas que estão nas trevas, né, porque trevas é o pecado, trevas é Satanás e o inimigo, trevas são os espíritos malignos e a luz é Jesus Cristo, a luz que clareia. Quando a gente está na luz, o mundo fica para a gente numa situação de que as obras de Deus serão manifestadas, porque a obra é espiritual, é o reino de Deus aqui na terra. Então, se você é nascido de novo, o reino de Deus vai estar com você. Você vive o reino de Deus aqui na terra e a sua plenitude acontecerá quando você estiver na vida eterna com Deus. Aí é onde vai ser na sua plenitude, você vai ter um novo corpo transformado, você vai ser, não vai ter mais doença, não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dente, como diz lá em Apocalipse. Ou seja, você vai ser transformado assim como Jesus foi transformado quando ressuscitou. Um corpo espiritual, celestial, um corpo que não tem mácula, um corpo abençoado por Deus e cheio do Espírito. Amém?